Bom dia, amigas rainhas preciosas de oração. Bom dia, que as bênçãos do Senhor venham sobre a sua vida nesse dia especial. Bom dia, mais um dia do nosso propósito de 40 dias na jornada aí da maturidade espiritual, né? Glória a Deus, porque nós estamos aí, né, conseguindo subir os degraus aí, né? Então, bom dia, amigas rainhas. Bom dia, vamos permanecer firmes. Bom dia, Ivone. Bom dia, Samanta. Bom dia, Inês. Bom dia, Heloísa. Fá Duarte. Bom dia, Sueli, Tati, Kelly. Bom dia, preciosas. Bom dia, amigas do meu coração. Edi, bom dia. Bom dia, Ana Cris. Bom dia, rainhas preciosas. Bom dia, Angélica. Ju, bom dia! Bom dia! Ju, você vai dia 6, né? Lá no aniversário? Você vai, né? Não vi seu nome lá, mas você vai, né? Por favor. Bom dia, Ivone, Elis, Pauliana. Como é que você tá, amiga? Espero que esteja tudo bem, né? Espero que já tenha voltado tudo ao normal. Saudade de você, amiga. Bom dia, Elisângela. Bom dia, Ariane Gabriel. Bom dia. Querida, eu não esqueci de você, não. É que eu tive tanta coisa, mas eu vou te chamar pra gente combinar de encontrar, tá bom? Bom dia, Valda. Bom dia, Ciele. Bom dia, amigas preciosas. Bom dia. Oh, obrigada, amiga. Obrigada, Elisângela. Vocês são lindas. Vocês que embelezam, né, meu dia, minha vida. Bom dia, queridas. Bom dia. Tá bom, Ju? Vou te pôr lá no grupo. Bom dia, Miriam, Cláudia. Bom dia. Que Deus abençoe o dia de vocês. Estamos aí nessa caminhada, né, dos nossos 40 dias. E hoje nós vamos falar aí sobre a palavra final, né? Gente, quem dá a última palavra é Deus. Quem dá a última palavra nas nossas vidas é Deus. E por isso nós precisamos estar preparadas, né, para ouvir qual é a palavra final dele, né? Porque às vezes ontem eu tava conversando isso, a gente tava até conversando isso em família. E depois na aula, né, também eu com as meninas lá, que a gente tá terminando o nosso grupo lá do Mulher que Prospera, e nós estávamos conversando isso. Falou assim, por que às vezes a gente tem que... De vez em quando eu dou uma aula de educação de filhos também no meio de tudo, né, gente? A gente tem que aproveitar todos os ganchos. Porque ontem o tema da aula do Mulher que Prospera, já vou até dar spoiler aí, porque eu sei que tem pessoas que depois vão fazer, né, Nádia? Já vou dar spoiler da aula de ontem. Tem uma lição lá que fala assim, qual é o legado que você vai deixar, né? Então, qual que é o legado que você quer deixar para os seus filhos? E ele elenca algumas coisas, alguns tópicos que é da mulher que prospera. Ela tem que saber aquilo, ela tem que fazer aquilo. E, enfim, teve a gente estava conversando, falou assim, por que muitas vezes... porque legado fala assim, aquilo que você vai deixar quando você não estiver mais aqui. O que as pessoas vão se lembrar de você, né? Qual que vai ser... bom dia, Tina. Qual que vai ser o seu legado, né? Quando Jesus te chamar, o que vai ficar escrito aqui na sua história? E assim, eu até compartilhei já com vocês, que uma vez a gente ficou muito feliz de compartilhar isso com os meninos. Fala assim, filho, se o papai e a mamãe hoje, né, foi embora, né? Voltar pro lar, o que vocês vão se lembrar da gente? Como vocês vão se lembrar? E foi tão interessante que os dois, né, responderam a mesma coisa. E eles estavam a gente perguntou eles estavam separados, porque a gente não queria que uma resposta influenciasse a outra. E os dois responderam, né? Falou assim, mãe, né, pai, né? Eu vou lembrar de vocês como uma pessoa que ajudava muitos, né? Vocês são pessoas que ajudam os outros. E aí aquilo foi uma felicidade, né? Não, Fabi, ainda não montei não, vou montar hoje. Oi, Liv. E foi uma alegria de ver que os nossos filhos enxergavam em nós como pessoas que ajudavam os outros. E até o Rafael falou assim, mãe, às vezes mesmo sem vocês poderem, né? A gente vê que vocês se esforçam pra sempre estar ajudando o próximo. Seja com uma oração, uma doação, uma ação, o que for, né? Tudo termina com ação. E aí a gente ficou feliz, falou assim, uau, que bom, eles estão entendendo, né, que nós temos esse propósito, esse é o nosso chamado.
E passaram mais uns dias, né? Porque isso fazia parte parte da avaliação, digamos assim. E aí, aí eles pegaram e falaram assim... Aí o Kleber fez a seguinte pergunta depois, também a gente separado um dia no carro, um dia, né, com um, com o outro. Falou assim, filho, se você ganhasse hoje 1 milhão, né? Se Deus, sei lá, se ganhasse na Mega Sena 1 milhão ou milhões, o que você faria? Tanto o Rafael quanto o Gabriel tiveram também a mesma resposta. E isso foi, assim, pra nós foi um testemunho, né? Os dois responderam, mãe, a gente ajudaria algumas pessoas. Então foi a primeira resposta, sabe? Aí depois eles falaram, depois... Aí a gente assim, tá, e depois? Depois a gente, né, faria isso. Aí depois eles pensaram neles. Mas o que pra nós ficou importante, ficou marcado? Que eles, vendo ali o que a gente faz, né? Mesmo que inconsciente, mas vivendo aquilo, eles têm a consciência que eles precisam ajudar pessoas. E na hora, nosso coração se alegrou e falou assim, amém, amém. Isso esse é o nosso legado, né? Então, assim, nós como pais e nós como mulheres, eu tô falando assim, você é mãe, ou mesmo se você não for mãe, as pessoas que convivem com você, o que elas estão tirando de você? O que elas estão enxergando em você, né? Você tem que ser aquela que influencia, né? E a gente só consegue isso com a maturidade. Porque quantas vezes, e aí eu entrei nisso, né, até para explicar, que muitas vezes a gente ouve também o não de Deus. E pra gente ouvir o não de Deus, a gente tem que ser madura, porque senão a gente dá birra, não é? A gente fala, mas eu quero, né? Eu queria que fosse assim. A gente fica triste, a gente chora, né? A gente às vezes dá escândalo. E quando a gente tá madura, a gente entende. A gente fica triste. Nath, posso ficar triste, chorar? Pode, mas aquilo não pode te dominar. E a gente tem que, às vezes, ensinar os nossos filhos e falar não também pra eles. Por que a gente fala sim o tempo todo? Sendo que Deus, que é Deus conosco, que somos filhos, Ele fala não. Então, nós precisamos compreender. E esse processo de maturidade vai nos fazer enxergar isso, vai nos amadurecer de tal forma que a gente vai saber ouvir o sim e ouvir o não de Deus, né? Porque às vezes o sim de Deus para aquele momento, né, para você, o sim dele tá querendo dizer assim, não faça isso. Esse é o meu sim para você. Não vou te dar isso agora, porque esse é o meu sim, porque eu conheço lá na frente. Eu sei que se eu te der agora, você vai perder. Eu sei que se eu te fizer isso que você quer agora, lá na frente vai ter consequências terríveis e vai te tirar do meu plano, vai te desviar do meu propósito. Então vocês estão entendendo que o não de Deus também é bom para as nossas vidas? E é isso que a gente também tem que ensinar para os nossos filhos, para as pessoas que estão à nossa volta, porque senão a gente vai para aquele processo, a gente cria na nossa cabeça uma fantasia de mundo feliz, de mundo rosa, de que tudo, com Deus é tudo lindo, tudo maravilhoso. É tudo perfeito, com Deus é tudo perfeito. Mas às vezes vai vir os desertos no meio do caminho, que vai fazer a gente amadurecer nesse processo. E a gente entender quando é sim, quando é não. Deus, amém. O Senhor falou não pra mim? Amém. É porque eu sei que o Senhor tem coisa melhor pra minha vida. Muitas coisas, nesse ano, nesses últimos 2 meses da minha vida, eu posso falar pra vocês que tinha muita coisa que eu não queria, né? Que não é que eu não queria, eu não planejei e na minha cabeça não seria daquela forma. Não era daquele jeito que eu sonhei, digamos assim. Mas quando eu entendi que é Deus falando, agora não, agora chega, agora acabou, agora vai pra esse lugar, né? Até eu falei pro Cleber, falei assim, tô me sentindo igual, sabe, Abraão, quando Deus falou assim, sai da sua terra, da sua parentela e vai pro lugar que eu te mostrarei. O interessante dessa frase é que, assim, ele teve que ter fé, ele não sabia pra onde ele iria, ele não sabia qual, ele falou assim, tá, eu tô aqui, tá tudo bem, minha família, minha parentela, minha casa, minha rotina, meu mundo, meu conforto, minha zona de conforto, aqui eu conheço todo mundo. Agora o Senhor chega pra mim de manhã e fala assim, vai embora e vai pro lugar que eu te mostrarei. Eu nem te mostrei ainda, né? Tipo assim, Deus, facilita, me mostra assim, vai pra tal lugar, porque vai chegar lá, vai ter um cantinho assim. Não, Deus não mostrou pra onde ele iria.
Deus só falou assim, ó, vai pro lugar que eu te mostrarei. No meio do caminho eu vou te mostrar. E aí, por que Deus faz essas coisas conosco? Aliás, se você olhar, Deus é mestre em fazer isso, não é verdade? Deus é mestre em fazer essas coisas. Porque Ele não te mostra o final. Muitas vezes Ele não te mostra. Sabe por quê? Porque se Ele mostrar, e se a gente ainda não tiver madura, a gente vai ensoberbecer, a gente vai se orgulhar, a gente vai... Sabe? E Deus sabe do nosso coração. Deus sabe. Agora, Ele precisa trabalhar coisas no nosso coração da gente confiar. Aí sim, aí a gente tendo fé, a gente confiando, fala assim, tá bom, Deus, eu não sei pra onde eu vou, mas eu estou indo. Esses dias eu tava até brincando com as minhas amigas, né? Que eu tava cantando aquela música, Pra Onde Eu Irei, né? Pra onde eu irei, se não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Eu falei que foi o meu hino por muitos dias. Senhor, eu não sei pra onde eu irei, mas eu não tenho pra onde eu voltar. Não quero voltar nos meus passados, no meu caminho passado. E eu só tenho você, palavras de vida eterna. Gente, olha isso. Sabe o que é você falar assim, você ficar 100% na dependência e falar assim, Deus, não importa pra onde eu vou, importa que eu tô com o Senhor e eu vou pra onde o Senhor quiser me levar. Isso é ter maturidade, porque é difícil a gente abrir mão do nosso conforto. Você acha que foi fácil para Abrão falar para Sara? Gente, Deus falou com Abrão, mas Abrão ainda tinha que falar com a Sara. Eu cantando nessa hora da manhã. Meu Deus do céu. Imagina Abraão falando pra Sara, falando assim, então, amor, deixa eu te falar, prepara as coisas. Nós estamos indo embora daqui. Ela tá bom, pra onde nós vamos? Não sei. Ué, mas como assim? Não sei. Pensa o diálogo, gente, lá na tenda. Não, amor, é porque Deus me deu uma direção e falou assim, vai embora que eu vou te mostrar. Abraão, você tá louco, Abraão? Como que eu vou sair daqui? Como que eu vou... Onde eu vou pôr minhas coisas, Abraão? Pensa, gente, teve esse conflito. Teve. Eu tenho certeza que teve. Mas a Sara era uma mulher de Deus. E a Sara falou assim... Aí ele deve ter falado assim, mulher, presta atenção. Ó, foi Deus. Abraão, você tem certeza que foi Deus? Foi. Não, então tá bom. Se foi Deus que falou, vambora. Deus vai mostrar. Deus tem o melhor. Então, se aqui tá bom, Deus vai nos levar para um lugar muito melhor, né? A Sara, ela tinha que ter a fé também, né? Ela era uma mulher de fé. Eu tô brincando, viu, com essas coisas, mas às vezes a gente tem que viajar e imaginar. E quem nunca pensou assim, de Deus dar uma ordem para você e você falar assim, Senhor, mas aqui tá tão bom, pra onde eu irei, né? E aí Deus vai te surpreender. Deus te surpreende nos detalhes. Então a gente precisa entender que muitas vezes Deus não vai te mostrar o final, mas você tem que saber que a palavra final dele é bênção sobre a sua vida. Que o lugar que ele vai te levar, que ele vai te colocar, vai ser bênção na sua vida. Deus nunca tira algo de nós, nunca faz a gente abrir mão de algo, né? Por melhor que seja, pode ser o seu castelo. Deus não faz você abrir mão do seu castelo se não for para ele te dar um reino. Você tá entendendo a diferença? Deus vai falar assim para você, me dá seu castelo, eu tenho um reino de bênçãos para você. Né? Me dá seu ursinho pequenininho, seu ursinho velho, seu ursinho de estimação. Eu tenho uma loja de pelúcia para você. Então, a gente tem que entender que o que Deus vai trabalhar nos nossos corações, e para isso que a gente tem que estar madura, pra gente poder também, quando chegar nessa loja de ursinhos, a gente não dá pros outros, não pôr fogo, né? Na nossa euforia e ficar sem de novo. Mas ele vai nos amadurecer para que a gente possa entender, para que a gente possa pegar aquilo com todas as nossas forças e não perder. Possa compartilhar com os outros, porque é assim que Deus faz na nossa vida. Oi, Ana Paula, bom dia. Então nós precisamos confiar. E a gente, se a gente vê em toda a história da Bíblia, se a gente pegar um Davi, gente, Davi lá no campo, ele era menino, ele foi chamado, Saul ungiu ele como rei. Mal ele sabia. Você acha que ele sabia que ele ia passar por aqueles desertos ali? O livro de Salmos mostra a angústia. Dia dele clamar, falou, Senhor, aquieta minha alma. Senhor, os meus inimigos estão chegando. O Senhor não vai fazer nada, não? Eram louvores. Se você ler o livro de Salmo, ele toda hora perseguido, Saul querendo matar ele, os inimigos se levantando. Ele fala ali, Senhor, me livra da flecha, da espada. Literalmente, me livra da morte. Gente, ele tava com uma arma na cabeça, se você parar pra pensar ali na circunstância.
Deus não tinha mostrado o processo para ele, mas Deus tinha uma promessa para a vida dele. Porque a palavra final de Deus era o cumprimento da promessa. Se a gente pegar José, Deus mostrou para ele que tudo que ia acontecer? Não, Deus mostrou os irmãos se encurvando, né, o sol, as estrelas. Lembra? Deus deu o sonho. Deus falou assim, você vai governar. Né? Ele tinha essa certeza, essa convicção. Ele precisou viver pela fé. Porque pensa lá no buraco, olhando e falando assim, Deus, eu aqui no buraco, o Senhor falou que um dia eu ia reinar, cadê? Aí, de repente, ficou 18 anos numa prisão. Deus, como que é isso, Deus? O Senhor falou que eu ia governar e que não que eu ia viver como prisioneiro, vendido como escravo. Então, Deus não mostrou o processo. Muitas vezes, Deus não vai mostrar o processo pra gente. Porque o processo faz parte do nosso amadurecimento. Às vezes, Deus não vai mostrar pra nós o casulo. Deus para a lagarta vê a borboleta, mas a lagarta não imagina como é estar dentro do casulo, só quando ela vai lá para dentro, né? A lagartinha, quando ela entra no seu casulinho, aí que ela vê que o negócio é apertado mesmo, né? Então, às vezes, querida, Deus tá te chamando aí pro casulo, né? Um lugarzinho apertado, mas saiba que Deus tá com você, porque quem faz a transformação é o Espírito Santo. Se Deus te mandar para o casulo, se Deus te mandar para o deserto, quem vai estar do seu lado, dentro de você, é o Espírito Santo. Ele que vai estar te orientando, te conduzindo. Nath, por isso então que eu tenho que ter intimidade com o Pai, ler a palavra, jejuar, orar? Sim! Porque como é que você vai atrair a presença? Como é que você vai estar ali, firme na presença? Então você tem que estar atenta, porque Deus ele vai cumprir. É promessa. Promessa está vinculada à palavra final de Deus. Ontem, aliás, hoje, né? Hoje de manhã eu corri lá. Ontem, gente, de novo, eu achei que eu tinha colocado, eu vou ter que pôr um despertador, porque é tanta coisa acontecendo. Ontem à noite eu achei que eu tinha mandado a mensagem pro grupo, eu mando pro Kleber e aí deu um branco. Até falei, amor, me ajuda. Ele falou assim, é os 44. Ele quis dizer, né, que já tá precisando de alarme no celular. E aí eu mandei hoje de manhã, né, a palavra ali, a mensagem é a palavra final. Vai ser até bom, porque aí eu vou falar aqui, depois vocês vão completar ali. É a palavra final. Sabe o que significa isso? É você ter que acreditar numa palavra que você não está vendo. Palavra a gente não vê no concreto, mas palavra a gente crê no sobrenatural. A gente tem que ter uma fé, sabe, para entender como que vai ser o mover, o agir de Deus. Deus precisa de palavras. Queridas, Deus quando foi construir o mundo, ele não mandou, não, vai lá agora meu exército de anjos, vocês vão lá pegar a terra, separa, vocês vão fazer isso. Ele não deu ordens para, mesmo se ele tivesse dado ordens aos anjos, ele teria usado palavra. Você está entendendo o mistério da palavra? Você está entendendo que palavra é sobrenatural? Você está entendendo que palavra, você tem que ter uma compreensão, você tem que ter uma dimensão espiritual, uma maturidade para você entender o cumprimento da palavra. Porque às vezes, até a palavra que você fala, às vezes você fala assim, nossa, por que está acontecendo isso na minha vida? Volta a memória. Será que você não está profetizando coisa contrária contra você mesma? Eu quero te falar que quantas vezes eu e o Kleber, nós nos ajoelhamos, pedimos perdão por palavras que proferimos. Às vezes na hora da discussão, às vezes aquela coisa de você falar assim, ah não, isso aqui não vai dar certo, eu tô cansada. Deus, ele conhece o seu coração, ele sabe que às vezes a gente passa por momentos assim. Mas aí depois que esfria, você tem que ir lá e falar assim, Senhor, me perdoa, vai dar certo sim. Porque se o Senhor prometeu, eu posso não ter recursos, eu posso não ter recursos humanos, recursos financeiros, recursos intelectuais, mas o Senhor vai prover todas as coisas. Queridas, Deus nunca mostra um sonho para você sem antes ele providenciar e preparar tudo para que esse sonho se realize. Quando Deus falou para José que ele ia ser governador, né? Mesmo no sonho, quando Deus mostrou aquele sonho para ele, Deus já tinha preparado todas as coisas para que aquele dia chegasse. Mas precisava de um processo no meio. Às vezes a gente quer fugir do processo, né? Não tem jeito não. Não tem. Eu queria falar pra vocês, ai gente, a gente vai pra um lugar, a gente vai pra um spa, fica lá 30 anos, daqui 30 anos a gente volta e vai estar tudo lindo. Não. Eu quero falar pra vocês que mesmo a Esther, lá naquele 1 ano de spa, naquele 1 ano dela de escola de princesas, né? Ela tava preparando a beleza externa.
Mas por que ela ficou 1 ano se preparando externamente? Porque tinham coisas para serem trabalhadas no coração dela antes dela entrar na presença do rei. Porque se ela entrasse com a imaturidade que ela tinha, sem viver lá no palácio longe da família, sem todas as comodidades, sem estar ali na sua zona de conforto, se eles levassem as mulheres, olha esse princípio, tô até arrepiando aqui que Deus está falando agora. Se as mulheres fossem pegas na rua do jeito que elas estão e imediatamente fossem levadas ali para dentro do palácio, para dentro do rei, elas, na presença do rei, elas iam se deslumbrar. Sabe aquela coisa assim da fama subir a cabeça? Elas iam ficar assim, E aí quem não fosse nomeada rainha, nossa, ia matar as outras. Não, eu quero, porque... Então vocês estão entendendo que elas viviam ali, elas viam os bastidores, elas, até mesmo porque o rei, né, tinha uma cultura ali, né, que aquele reino, a gente tem que entender que naquela época o rei não era, né, não era cristão, digamos assim. Então tinham festas ali que rolava altos vinhos, bebidas, mulheres, né? É aquela história, né? Droga, sexo e rock and roll. Então tinha umas festinhas meio pesadas ali no palácio. E se às vezes uma mulher chegasse ali e visse também, ela podia assustar. Falar assim, nossa, esse rei é meio... Podia julgar, entendeu? Então, assim, tinha muitas coisas ali envolvidas. É porque a gente tem que estudar a história, né? Então, às vezes, a gente tem que entender que até a Esther, gente, ela foi preparada, não era só a beleza, não. Beleza ela já tinha. A palavra de Deus fala que o que formoseia o nosso rosto é Jesus na nossa vida. Então, na verdade, precisava de uma beleza? Não. Quem tem Cristo é linda, né? Nós somos lindas, rainhas. Nós somos lindas porque nós temos Jesus na nossa vida. Não é a beleza externa que conquista reino. Tanto é que Provérbios fala pra nós, né? Que a beleza é vã, né? A beleza externa é vã. Mas o temor do Senhor é aquilo que te dá beleza, te dá força, faz você viver. É a fonte da nossa juventude, é Jesus na nossa vida. Mas Esther precisou ser preparada. E naqueles dias eu quero te falar que nesse 1 ano, eu tenho certeza absoluta quantas noites Esther chorou. Chorou por estar sozinha, chorou de saudade, chorou... Você acha que... Gente, você acha que não rolou um ciúme? Pensa uma casa cheia de mulheres, pelo amor de Deus. Às vezes a gente, entre amigas, rola um ciúminho, imagina cheio de desconhecidas, concorrentes e todas querendo o mesmo cargo. Era um concurso. Pensa esses concursos de Miss. Às vezes a gente vê aí uma arrancando a coroa da outra, empurrando, sabotando. Às vezes a gente vê aqueles filmes lá, né? Quando tem um concurso, a outra vai lá, põe tinta no cabelo da outra pra outra ficar mais feia. Pensa, gente, Esther não passou dias bons ali, não. Às vezes a história não conta os bastidores, mas vamos voltar pra nossa realidade, né? Vamos trazer pra nossa realidade. Esther deve ter passado um sufoco ali. Mas ela entendia que a palavra final era de Deus sobre a vida dela. Ela entendia que se ela estivesse ali naquele processo era porque era permissão de Deus. Então ela falava, Senhor, eis-me aqui. Me dá força para eu continuar. E nessa manhã eu quero te falar que foi isso que Deus ministrou ao meu coração. Da gente pedir forças ao Senhor pra gente continuar. Porque muitas vezes a gente quer desistir, a gente quer pular o processo, a gente quer avançar, a gente queria igual aquele filme, né, do controle remoto, avançar, né? Lembra aquele filme, todo mundo tinha que assistir pra entender que Deus fala demais com a gente naquele filme. Às vezes você quer acelerar o processo, né? É aquele filme do Clique, né? Acho que chama Clique. Que ele pega é um filme antigo, ele pega um controle remoto e vai avançando a fase da vida. Só que avançar as fases da vida, pular aquilo que você tem que viver, vai trazer consequência. No final, ele perdeu o controle. Sabe o que significa aquilo? Que você perde o controle. Sabe? Você perde o controle quando você quer pular processos. Porque quando você quer pular processo, você quer ir pelo caminho mais fácil, lá na frente, o inimigo vai chegar com a conta pra você. Falar assim, ó, você pulou, agora você tá mais, né? Você tá mais perto de mim, vem cá, agora eu cheguei com a conta. A gente não deve pular processos, porque quando a gente pula processos, a gente também tá pulando os livramentos de Deus. Quando a gente quer avançar algo na nossa força, a gente tá tirando Deus da jogada. Vocês estão entendendo quantas coisas acontecem quando a gente quer pular processo, quando a gente quer avançar? Deus, por favor, faça logo, faça rápido. Não peça isso, faça assim, Deus, que seja feita a sua vontade. Não que a gente não possa ter vontade, a gente tem que apresentar os nossos sonhos e planos ao Senhor, sim. Provérbios 16,
Aí foi onde eu coloquei. Ontem o Kleber falou tanto de provérbios. E eu falei assim, Deus, uma palavra em provérbios hoje eu quero meditar. Né? E aí Deus falou assim, vai lá no Provérbios 16. A hora que eu abri, eu falei, o primeiro versículo tinha que ser da palavra final. Tinha que ser o basta de Deus. É tão bom porque Deus, ele faz tudo perfeito, né? Aí até a música veio, né? Mas não vou ficar cantando. Mas ainda bem, né? Que a resposta vem dos céus e a última palavra, quem determina é Deus. A última palavra, quem dá é Deus. Ainda bem, gente. Porque se fosse a nossa palavra, meu Deus do céu, esse mundo ia estar triste, né? Mais triste ainda. E aí lá em Provérbios 16, ó, abri Salmo 16. Peraí que eu abri errado aqui, tô em Salmo 16. Depois eu vou ler, né? Porque vai ter um mistério ali também. Provérbios 16, ele fala assim, ao homem pertencem os planos do coração. Ou seja, o homem, né, a mulher de Deus tem que fazer planos. Nós precisamos fazer planos, porque a palavra fala que pertence a nós. Você ter o seu planejamento, né? Eu amo a Liv tá aí, né, amiga? A Liv é a mulher do planejamento, né? É isso mesmo, isso é dom de Deus. Aliás, isso é mandamento. Eu falo que não é nem dom, porque se você não tem, você tem que adquirir. Porque nós temos que fazer planejamento. Aqui fala que o planejamento pertence ao homem, pertence ao coração de Deus. Como Deus vai dar a palavra final se você não tem planejamento? É aquela história, qualquer coisa me serve. Você quer qualquer coisa? Não. Eu quero aquilo que Deus tem pra mim. Senhor, meus planos são esses, mas qual é a resposta do Senhor? Tem coisa que ele vai falar assim, isso aqui é pra agora, isso aqui é pra daqui a pouco, isso aqui vai ser mais pra frente. Não, isso aqui não é pra você porque o que eu tenho pra você é melhor. Deus ama diálogo. Deus é um Deus de palavras. Lembra que eu tava falando lá no começo? Deus, quando foi criar o mundo, ele soltou palavras. Ele deu ordem. E as coisas foram acontecendo. E na nossa vida, Deus é um Deus de planejamento, é um Deus de ordem. Ele precisa dos seus planos para ele dar ordem. Para ele falar assim, Espírito Santo, vai lá e age agora. Miguel, vai lá e faz isso. Porque tem hora que a gente precisa de anjos guerreiros. Tem hora que ele fala assim, vai lá um exército de anjos agora e acode aquela mulher, abre os caminhos. Vai lá e traz a resposta. Lembra que para Daniel, Deus mandou a resposta? Vai lá, vai lá, Gabriel, né? Olha só. Vai lá, leva a resposta pro meu servo, que ele tá clamando, vai agora. A gente não dá ordem para anjos, mas a gente tem um Deus que dá ordem o tempo todo aos seus anjos a nosso respeito, é promessa. Mas nós precisamos ter planejamento. Porque se você ficar ali deitado o dia inteiro, falar assim, seja o que Deus quiser... então tá, eu acho que Deus olha assim e fala assim, tá bom, então eu vou atender aquele que tá pedindo primeiro, a hora que você resolver eu volto e te atendo. Tem hora que eu penso essas coisas, né, não sei. Então não perde a oportunidade não, porque aqui fala assim, ó, aos homens pertencem os planos do coração. Aos homens cabe eles planejarem, fazer planejamento. Mas, aí tem um mas do Senhor vem a resposta da língua. Mas dos lábios do Senhor vem a resposta. Os homens fazem planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. O basta de Deus para sua vida, né? Ou para qualquer situação que não é dele, vai vir dele. A palavra final vem dele. E nós precisamos ter maturidade. É por isso que a gente está nessa caminhada de maturidade. Para entender que para ouvir a palavra final... o sim ou o não, porque muitas vezes vai ser o não de Deus. A palavra final pro seu plano. Tudo bem, sim, é agora. Ou então não, filha, não é agora. Filha, abre mão disso, porque eu tenho que te dar isso. Lembra que eu tenho falado pra vocês, ninguém recebe nada do Pai se tiver com a mão cheia. Você muitas vezes precisa entregar, esvaziar, confiar. Porque aí, com as mãos vazias, dá aquela sensação de vazio, né? Às vezes você fala assim, Deus, mas eu vou entregar tudo que eu tenho. Eu vou ficar sem nada. E aí Deus vai te surpreender e falar assim, não, quem falou que você vai ficar sem nada? Quem tem Deus tem tudo, né? Então você não vai ficar sem nada. Mas eu preciso lavar suas mãos, limpar e preparar, fortalecer para receber, porque o que eu tenho é muito maior. Às vezes você já percebeu que a gente se acostuma, né? Ontem eu estava pensando sobre isso, na hora que eu estava meditando. Às vezes a gente se acostuma com o peso, né? Às vezes Deus nos dá algo e a gente fica segurando.
E a gente segura, e passa um tempo, parece que aquilo nem tá mais na sua mão. Você já pegou um objeto e segurou por muito tempo, e tem hora que você até esquece. Sabe aquela sensação, assim, cadê meu celular? Você olha, tá na sua mão. Porque às vezes você ficou tanto tempo com ele na mão que você esquece. Por isso que às vezes Deus chega pra você e fala assim, me entrega. Você já nem tá. Você já acostumou tanto, aquilo não tá nem fazendo diferença pra você. Então me entrega que eu vou limpar suas mãos e vou te dar algo mais pesado. Porque, gente, tudo que é maior é mais pesado. Isso é física. Tudo que é maior na sua vida é mais pesado. Mas quando a gente tem Jesus, aí vem Jesus e fala assim, mas eu vou te dar um fardo leve. Pode vir o peso que for, porque o inimigo vai fazer pressão para você largar aquilo, para você desistir daquilo, não é verdade? Mas aí Jesus chega para você e fala assim, não, o meu fardo é leve, eu vou te ajudar, eu estou com você. Então a gente precisa discernir essas vozes, entender que a palavra final é do Senhor. Aí vem todo o Provérbios 16, vem toda a palavra de Provérbios 16, que eu já vou encerrar, porque hoje eu quero que vocês orem aí no seu particular. Então vem toda a mensagem do Provérbios 16, Provérbios 16, 3 fala, né, que consagra ao Senhor tudo que você fizer e os seus planos serão bem-sucedidos, porque o sucesso vem, a resposta final do sucesso para os seus planos vem do Senhor. Você precisa consagrar. Você precisa falar assim, Senhor, seja feita a tua vontade, eu consagro ao Senhor. Aí o sucesso desses planos, seja o sim de Deus, seja o não, vem do Senhor. Aí ele vai continuar tudo, né, falando. E engraçado que no último versículo, ele vai encerrar falando mais uma vez que a resposta final vem de Deus. A resposta final para sua vida vem dos céus. Ele vai falar assim, ó. Ele fala assim, a sorte é lançada, né, no colo. Ele fala, porque antigamente os homens lançavam pedras, né, lançavam dados para tirar a sorte. E aí ele sempre, aí no final ele vai concretizar, vai enfatizar essa questão, né, que a palavra final vem de Deus. Ele fala assim, ó, a sorte é lançada no colo, os homens lançam os dados. Tem outra versão que vai falar isso, que os homens atiram a sorte, mas olha só, a decisão final vem do Senhor. Você pode até lançar a sorte, né? Mas a palavra final vem de Deus. Não tem como a gente fugir. Então que nós possamos nesses dias entender e pedir para o Senhor, Senhor, qual é a palavra final do Senhor para minha vida? Qual é a decisão final? Eu não quero sentença de um juiz, eu não quero sentença de um médico, porque às vezes você está diante de uma palavra final de um médico, uma palavra final de um juiz, num processo seu judiciário, não sei. Às vezes você está com a palavra final de alguém, de uma crise financeira, de uma falência. Às vezes você está numa palavra final que o seu relacionamento, o seu casamento acabou. Qual é a palavra final que tem sobre a sua vida? Eu quero te falar que acima de todas as palavras finais que o mundo coloca sobre você, existe um Deus Todo-Poderoso. E dele sim vem a palavra final. Foi ele que te falou? Não, não foi. Eu tenho certeza que ele não te falou que você ia ser uma derrotada. Eu tenho certeza absoluta e convicção plena que ele não falou que o seu relacionamento acabou. Eu tenho certeza absoluta que ele não falou seu filho está perdido. Eu tenho certeza absoluta que ele não falou pra você, agora suas finanças já eram, né? Eu tenho certeza absoluta que ele não falou pra você, ó, essa doença veio pra te matar. Eu tenho certeza e convicção absoluta disso. Sabe por quê? Porque aqui fala que os homens fazem planos, os homens dão palavras finais na nossa vida, sentenças finais, mas a palavra certa, a resposta certa, a palavra final vem de Deus. Deus é aquele que é capaz de pegar uma árvore cortada, pegar aquilo que foi lá, sabe quando o diabo chega no seu topo e fala assim, agora eu acabei com você, vou te cortar ali? Querida, se Deus quiser, se não foi a palavra final dele, ele pode fazer brotar uma outra árvore, e essa outra árvore vai vir para dar mais frutos para a glória dele. Não desista daquilo que Deus tem para você. Se agarre nas promessas, ouça, fala assim, Senhor, qual é a sua palavra final? Eu quero ouvir a sua palavra final.
somente pessoas, eu tenho falado muito isso de pessoas maduras, né? Somente pessoas maduras vivem o propósito. Sabe por quê? Porque só as pessoas maduras sabem quando Deus está falando sim, quando Deus está falando não. Sabe que o não de Deus é bom para sua vida, para o seu coração. Sabe que o sim e o não é aquela ponte, é aquele caminho que vai te construir para você chegar no topo. Então que nós possamos entender qual é o sim e qual é o não do Senhor. Que a gente tenha essa maturidade espiritual. Hoje a palavra para nós vai ser essa, né? A palavra de maturidade. A gente já viu aí sobre humildade. Agora a gente tá vendo aí a maturidade, né? No sentido de ouvir a palavra final de Deus. Amanhã eu ainda não sei. Vamos orar, vamos ver o que Deus ainda vai direcionar. Mas nós precisamos estar atentas a esses detalhes. Porque são esses detalhes que nos fazem chegar mais rápido no topo, ou mais próximo, né, daquilo que Deus tem para realizar nas nossas vidas. Amém? Senhor Jesus, obrigada, Pai, porque Deus, o Senhor sempre tem uma palavra final para as nossas vidas. E obrigada, Pai, porque a Tua palavra final é aquela que traz vida e vida em abundância. A palavra final é aquela que restitui. A palavra final é aquela que restaura. A palavra final do Senhor é aquela que renova. A palavra final é aquela que ressuscita. Essa é a sua palavra final, porque desde a eternidade, desde a antiguidade, desde a história, desde que o mundo é mundo, sempre foi a palavra final do Senhor que regeu o universo. Sempre foi a palavra final do Senhor que colocou todas as coisas no seu devido lugar. Pai, em nome de Jesus, agora eu te peço que a palavra final do Senhor venha sobre os planos e projetos das amigas rainhas de oração. Senhor, 2020, o mundo pode estar falando que 2020 já era, 2020 acabou, 2020... Senhor, não importa o que o mundo está soprando. O que importa é que a palavra final sobre as nossas vidas nesse ano de 2020 venha do Senhor. E nós cremos que o basta do Senhor ainda não chegou. Nós cremos que o Senhor começou, o Senhor é aquele que começou a fazer o novo nas nossas vidas. Porque quando o diabo, Senhor, quando o inimigo coloca o fim na nossa frente, o Senhor está dizendo para nós, isso é só o começo. É o começo de um novo tempo. É o começo de um novo ciclo. Pai, eu declaro sobre a vida de cada amiga rainha de oração o novo do Senhor, o novo ciclo do Senhor em todas as áreas da vida delas. Que elas possam enxergar o novo, elas possam enxergar a restituição, a restauração, a ressurreição na vida delas. Que haja a ressurreição dos relacionamentos, que as famílias, ó Deus, os filhos, os esposos, as pessoas que elas amam, que haja, Senhor, a ressurreição do Teu amor, do Teu Espírito Santo na vida de cada uma dessas pessoas. Que aquelas pessoas que estão mortas espiritualmente, nós clamamos agora e declaramos a palavra final do Senhor, que é a palavra de ressurreição, de renovo, de nova vida com Cristo. Que o coração dessas pessoas sejam cada vez mais aquecidos no Senhor. E que a palavra final do Senhor, o basta do Senhor, venha sobre essas vidas. Senhor, que o Senhor entre com a palavra final em todas as áreas da nossa vida. Nos nossos relacionamentos, nas nossas finanças, na nossa saúde. Ó Deus, em todas as áreas, nas nossas vidas emocional, espiritual, Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor venha resplandecer. Que a resposta, assim como aprendemos hoje em Provérbios 16, assim como vamos meditar hoje, que a gente possa até fazer planos, mas entendendo que a resposta final vem do Senhor. Que tudo que o Senhor coloca à mão, tudo aquilo que a gente consagra é bem sucedido. E eu declaro que as amigas rainhas de oração serão bem sucedidas em todas as áreas da vida delas. Porque nós consagramos ao Senhor, nós consagramos os planos, os sonhos, as nossas vidas ao Senhor. E por isso teremos sucesso para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridas, amém. Você é bem-sucedida do Senhor. Amém? Eu terminei um pouquinho antes porque eu quero que você ore. Você tenha o seu momento aí de oração e de intimidade com o Pai. Eu coloquei a palavra lá no WhatsApp. Vai lá ler a palavra, né? Quem ainda não tá no grupo do dia 6, manda seu nome que eu vou montar o grupo daqui a pouco para já passar as instruções pro nosso dia 6, pra gente comemorar meu aniversário juntas, né?
A gente conseguiu um lugar aí, Deus tá providenciando até um lugar espaçoso, arejado, para não ter problema. Deus é fiel, né? Isso é que eu posso falar para vocês. Então, que vocês estejam aí atentas naquilo que Deus vai falar hoje. Perseverem, tá, queridas? Não desistam, por favor, não desistam. Eu vou ser aquelas que, se eu ver que você desistiu, eu vou estar ali do seu lado. Falar, ei, qual é a palavra final para sua vida de Deus? Eu vou ser aquela que vou te falar bom dia, boa tarde, boa noite. E falar assim, mulher de Deus, amiga rainha de oração. Não existe um reino sem as rainhas aí, né? Então, que a gente possa estar firmes aí no propósito. Amém? E que Deus leve você a um outro nível de intimidade, um outro nível de maturidade espiritual. Nós estamos preparando aí também, eu quero até dar esse recadinho, nós já estamos preparando aí a campanha para ajudar a Samanta nos leites, as crianças, né? Eu vou pôr o post lá, o meu filho fez o post, vou mandar, Samanta. E então a gente vai fazer essa ação também, porque generosidade faz parte da maturidade. Só consegue ser generosa quem é madura, né? Não tem como. Isso vai ter um dia que nós vamos falar. Eu até falei pro Kleber, a gente vai precisar falar sobre isso. Mas que nós possamos amadurecer no Senhor sempre, tá bom? Eu conto com vocês. Nós estamos juntas aí por um propósito, né? Deus uniu esse grupo por um propósito, não foi à toa. Nós não viemos aqui só pra passar na escola de princesas nos dias de beleza, não. Nós viemos aqui para crescer. Lembra que enquanto Esther estava se preparando na beleza, interiormente o Espírito Santo estava trabalhando o caráter dela. Então lembrem-se, nós estamos nesse tempo sendo trabalhadas no nosso caráter, no nosso coração. Porque o que Deus tem pra gente é tão grandioso, só que não pode ser qualquer mulher, né? Deus não vai pôr qualquer mulher para poder liderar e seguir à frente, levar o evangelho e ser luz, não. Ele vai pegar as preparadas. Amém? Que Deus abençoe vocês. Oi, Lela, você chegou agora, amiga? Volta e assiste a live. Já acabei. Beijos, eu amo vocês. Vou salvar lá, já vou mandar no grupo. Assistam essa live. Assistam até o final. Deus vai falar com vocês. Amém? Deus abençoe. Amo vocês. Vocês são muito preciosos. Volta lá, Lela, assiste.